24. Josué, capítulo 24. Começando aqui no versículo 14. Josué 24, versículo 14. 24, 14. Amém? Josué faz de novo concerto com o povo. No versículo 14 diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, vamos ler junto aqui, pessoal. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, hoje, o que nós estamos falando com os irmãos? Nós estamos falando que o Josué, ele estava de novo lembrando ao povo sobre servi-lo como? Com temor, servir a Deus com sinceridade e servir a Deus com verdade. E eles iriam conseguir servir a Deus com temor, verdade e sinceridade, fazendo o quê? Tirando os deuses estranhos. Porque no meio deles existia ali pessoas que estavam servindo a Deus, mas dentro da casa deles tinha uma estátua, tinha um Deus estranho. E o Josué falou para eles: olha, vocês têm que tomar uma decisão na vida de vocês. Vocês não podem servir a Deus com um Deus estranho na casa de vocês. Vocês têm que deitar fora. Vocês precisam tirar a idolatria da casa de vocês, para que verdadeiramente o Senhor seja o Senhor da vida de vocês. Vocês têm que decidir se vocês vão continuar servindo os deuses que serviram vossos pais, no tempo que você estava no Egito, que lá no Egito, eles adoravam os deuses que estavam lá, muitos deles. Se vocês querem adorar os deuses da terra que vocês estão habitando, os deuses dos amorreus, vocês têm que tomar uma decisão na vida de vocês. Agora, independentemente da decisão de vocês, eu já tomei a minha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa tem que ser a nossa decisão. A gente tem que decidir realmente temer a Deus, servi-lo com verdade, com sinceridade. Amém, pessoal? E se na nossa casa, eu lembro que antigamente eu tinha uma carteira, na carteira tinha aqueles calendário. Calendário, no verso do calendário tinha o santo, a santa, santo, tinham vários santos. Carregava na carteira. Carregava na carteira aquele trevozinho de 4 folhas. Carregava, tinha aquelas figuinhas que vendia antigamente, que o cara fazia um cordão, ficava com a figuinha no pescoço. Achando que aquilo ali ia o quê? Trazer sorte. Eram deuses, né? Que nossos pais nos ensinaram, não, você tem que ter um trevo de 4 folhas para você ter sorte. Né? Aí, qualquer coisinha que acontecia, aí fazia figa. Né? Como se aquilo ali fosse trazer sorte. E nossos pais, os nossos passados, ensinaram. Né? Aí, ensinaram muitas coisas. Então, eles tinham que tomar uma decisão. E o Josué falou para eles: olha, vocês precisam servir a Deus com temor, com verdade e com sinceridade. Né? Por que eu tenho que fazer dessa maneira? Porque Jesus disse aqui, Mateus capítulo 6. Mateus 6, 24. Mateus
6, capítulo 6, versículo 24. Diz o quê? Ninguém, vamos ler juntos? Ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, Jesus estava dizendo, olha, vocês não podem servir a dois senhores. Não dá. Ou você vai agradar um e vai desagradar o outro. Está entendendo? Você vai se dedicar a um e vai acabar desprezando o outro. Não dá. É igual a pessoa que quer ter duas mulheres. Não dá. Tem que ter uma. A mulher não pode ter dois maridos. É um. Não é verdade? Às vezes a pessoa ela acha que não tem problema. Mas com Deus tem. Né? Existem seitas que não tem problema de você vir na igreja. Você pode ser membro lá, você pode fazer um pacto lá. Não tem problema não de você vir na igreja, desde que você não deixe de servir lá. E as pessoas às vezes vão, não, mas eu sou isso, mas eu também vou na igreja. Né? Não, lá na igreja também eu recebo a bênção do pastor, mas ela não deixa de servir aquele guia. Ela não deixa de servir aquele santo. Ela não deixa de servir aos espíritos. Né? Ela ainda não deixou os espíritos que muitas vezes ela, vamos dizer assim, ela cresceu vendo seu pai ou sua mãe, às vezes com aquele demônio dentro da casa manifestando, e aí o demônio passa para o filho, aí passa para o neto, parece que passa de geração em geração, e a pessoa não entende que aquele espírito é o espírito que faz a pessoa sofrer, que coloca doença, que coloca enfermidade, que não deixa as coisas dar certo. Mas aí a pessoa, às vezes, o que ela faz? Ela não quer deixar aquilo. E aí Jesus estava falando, olha, eu não aceito dessa maneira, comigo não dá. Não dá. Não dá para servir a Deus e continuar bebendo bebida alcoólica. Não dá para servir a Deus e continuar se prostituindo. Não dá para servir a Deus e ter idolatria dentro de casa. Não dá. Com Deus não funciona. A pessoa tem que tomar uma decisão na vida dela. Ah, não, eu vou na igreja, mas toda sexta-feira eu vou lá na Umbanda, eu vou lá na Quimbanda, eu vou lá no Candomblé, eu vou lá não sei aonde, eu vou lá no terreiro. Não, com Deus não dá certo assim. Com Deus não dá certo assim. Deus está dizendo, você vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. Entendeu? É igual o cara que passa a semana na casa com a esposa e no final de semana vai passar o final de semana com a amante. Não dá certo. O relacionamento não vai vingar. Não vai vingar. Então ele está dizendo, olha, vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Quem era Mamon? Mamon era um deus, irmão, que para eles, para as pessoas que não tinham entendimento da palavra, eles ofereciam holocaustos para prosperar. E às vezes eles pegavam seus gados, sacrificavam a Mamon para prosperar. E eles acreditavam na prosperidade. É igual uma pessoa que ela vai, às vezes, ela está com a vida toda dando errado, ou então o casamento está quase sendo destruído, aí alguém chega para ela e diz, olha, eu conheço ali uma mulher que faz um trabalho forte. Se quiser eu te levo lá. E lá vai a coitada. Aí chega lá, só a consulta é R$2.000. Quanto é que é a consulta? R$1.000, R$2.000. A pessoa paga. E quanto é? O que você tem que fazer? Você tem que fazer isso, você tem que pegar uma galinha toda preta, você tem que não sei o quê, pegar um bode, amarrar não sei aonde, e tal. Você tem que pegar isso aqui, você tem que pegar a folha não sei de onde, e para eu poder fazer o trabalho. Você tem que providenciar esses itens aqui. Aí pega a folha com item. Aí os gastos que a pessoa tem com aquele material é mais de R$1.000. Aí ela leva lá para a pessoa.
Aí o cara disse, eu vou fazer aqui, pá. E aí, às vezes, a pessoa, coitada, vai beber sangue. E vai, passa não sei o quê, faz um bocado de ritual. Agora a tua vida vai, agora tu está com o corpo fechado. Agora, é tudo mentira do diabo. E a pessoa pensa que vai mudar, não vai mudar. E quantas pessoas que o diabo está enganando ela? Quantas pessoas que morreram na flor da idade porque venderam sua alma ao diabo? Que o diabo é assim, né? Você quer sucesso, me dá tua alma. Tá bom, aí vende a alma, faz uma marca, faz um pacto, e aí começa a fazer um sucesso gigantesco, daqui a pouco, o avião cai. Daqui a pouco um câncer na garganta. Daqui a pouco um acidente de carro. Daqui a pouco vem uma overdose, que o cara se cai nas drogas, se mata, de tanto usar droga, e quando vai ver, está morto lá no quarto de overdose. Aí daqui a pouco está numa depressão, se joga de cima, tem um apartamento de luxo na beira da praia, mas não tem paz, vive perturbada, aí a pessoa fica louca, se joga de cima da janela. A flor da idade. Quantas pessoas que tinham sucesso, que estavam bombando, onde chegava eram multidões, e pão, o avião cai. Pã, acidente do carro. Pã, HIV. Pã, e tantas coisas ruins que acontecia, e aí daqui a pouco, para onde é que foi a alma daquelas pessoas? Porque elas queriam a bênção. A gente vê esses jovens que começou às vezes cantando naquele programa que passava na Record. A voz, um dom maravilhoso, dom, cantava, aí daqui a pouco fez um pouquinho de sucesso, se perdeu. E aí as pessoas pensam que pode servir a Deus e pode servir a mamon. E aí, irmão, a questão de enriquecer, de prosperar é uma bênção. Prosperar é bênção de Deus, porque prosperidade é dom de Deus. Mas existe a ganância. E o Paulo fala aqui, na primeira carta a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo 7. 1 Timóteo 6, 7. Irmãos, vamos dar uma despertada aí, viu? Tem uns irmãos que estão com sono. Bora acordar, pessoal. Em nome de Jesus, amém? Vamos dar uma despertada aí. Qualquer coisa, bebe uma água. Pede os obreiros para tomar uma águazinha. Né? Pega um pouquinho da água, passa no olho, que aí a água gelada dá. Né? O olho vai dando aquela abertura, né? Amém? 1 Timóteo 6, 7. Diz o quê? Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Nada. Você não vai levar nada. Né? Aí a pessoa vai lá, por causa da vaidade, manda arrancar os dentes tudinho, põe tudo de ouro. Faz um implante. Aí enterra a pessoa com um terno branco, colchão caríssimo, o caixão caríssimo. Caixão mais de 10 mil, sei lá. E aquele cortejo, aquele velório. Aí é enterrada com dente de ouro. No outro dia, o túmulo é aberto e arrancaram o dente do camarada. Nem o dente ele leva. Né? E aí o corpo ficou para ser comido por bicho. Né? Porque ninguém trouxe nada para este mundo. E é certíssimo de que a gente não vai levar nada. Tudo vai ficar aqui. Não é verdade, pessoal? Tudo vai ficar. Aí ele diz assim: tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. O que ele está querendo dizer? A gente não tem que se conformar com a miséria, com a pobreza. Mas se hoje você não tem tudo que você gostaria de ter, mas você tem que se contentar com o que Deus te deu até agora. Você tem que agradecer a Deus por tudo que Ele te deu. Você tem uma casa, tem um teto, tem
um lençol, você tem uma bicicleta, você tem uma moto, você tem um carro. Se você não tem, mas anda de lotação, anda de Uber, de ônibus, mas você tem saúde. Às vezes eu vi um milionário falando assim: gente, eu daria toda a minha fortuna hoje para ter saúde. Eu já fiz todo tipo de tratamento e não tem jeito, meu caso. Hoje, se você perguntasse o que você gostaria de ter, essa fortuna ou a sua saúde, eu daria tudo pela minha saúde. Porque com saúde eu consigo conseguir tudo de novo. Eu trabalho e Deus vai me abençoar, mas sem saúde. Então, às vezes a pessoa ela não está contente com nada. E quantas pessoas estão descontentes, aí o que elas fazem? Vão procurar esses lugares e vão fazer uma aliança com aquele Deus, que não é Deus. Fazem pactos. E lá, irmãos, elas se metem em tantas coisas, elas se submetem a tantas coisas que o diabo faz, porque o diabo trata o ser humano como cavalo. Você vai em qualquer lugar, quando o demônio diz: "Você quer meu cavalo?" Olha como o diabo trata os seus servos, né? Jesus disse: "Olha, vocês são meus amigos." Jesus trata o ser humano totalmente diferente do que o diabo trata. E aí ele está dizendo: você tem com que se cobrir, você tem um emprego, você tem uma casa, você tem saúde, então você tem que estar contente com Deus, com tudo que Deus te deu. Amém? Com tudo que Deus fez na sua vida. Aí ele diz: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens aonde? A perdição e ruína. As pessoas que querem a qualquer custo, a ganância, que se curvam a Mamon. Muitas pessoas deixaram ao Senhor, deixaram de servir a Deus para servir a Mamon. Estão envolvidas em laços, em contratos, sabe? Estão caindo em tentações, né? Não, porque todo mundo está fazendo. E ela vai e faz. Mas está todo mundo pegando. E ela vai e pega o dinheiro. Está todo mundo fazendo. Aí ela cai naquele laço, ela cai naquela tentação e começa a se envolver em tantas coisas, tantos desejos loucos e nocivos, que levam o ser humano à perdição e à ruína. Porque, presta atenção, o amor do dinheiro. Ter dinheiro não é maldição, é o amor. É o amor do dinheiro, é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. As pessoas às vezes estão na fé, está com Jesus, mas ela deixa Jesus por causa do dinheiro. Muitas pessoas que vieram para a igreja e quando chegou a hora da oferta se levantou e foi embora. Ela nunca reclamou quando ela sentou na mesa de um bar e pagou R$1.000 de cerveja, R$500 de cerveja, gastou o salário dela toda de uma noite. Mas se o pastor disser: gente, está precisando de pessoas que vão ajudar com R$100, ela se revolta. Ela fica revoltada. Né? O camarada estava dizendo que lá num estado aqui do nosso Brasil, que lá teve uma pessoa que foi lá fazer um trabalho, né? E chegou lá, para ele ser atendido lá pelo pai de santo, mãe de santo, lá teve que, só para ser atendido era R$1.000. Só para ser atendido, R$1.000. O pastor está aqui à disposição o dia todo, não cobra um centavo. Está se consagrando, está orando, está buscando a Deus para atender todo mundo de graça, porque Deus não cobra ninguém. A bênção é de graça. Quantas pessoas chegou aqui perturbado, e nesses anos que a gente faz a obra, a gente atendeu, orou, e quantos são os testemunhos que a gente já ouviu de pessoas que Deus mudou a vida delas, quando procuraram a Deus.
né? Mas aí muitas pessoas vão e elas acabam o quê? Deixando a fé. Deixando a igreja, não, porque aquela igreja pede dinheiro demais, não, porque aquela igreja pede dinheiro demais. Ela vai, aí ela reclamava porque dava 10 reais, reclamava porque dava 100 reais, reclamava porque era muito, reclamava. Mas no mundo, quando ela era do mundo, ela não reclamava quando gastava 300 reais no sábado à noite. Ela não reclamava quando vinha uma situação e ela tinha que gastar 500 numa consulta, fora os 1.500 que ela tinha que gastar de remédio. Né? E às vezes não era curada. Quando ela servia ao diabo, ela vivia doente. O dinheiro dela todo era para remédio. Acabava tudo. E aí a pessoa vem, aí não, a igreja pede muito dinheiro. Rapaz, como tem pessoas que estão se transpassando com tantas dores. Tantas coisas ruins estão acontecendo porque elas estavam na fé e elas fizeram o quê? Elas se desviaram da fé e se traspassaram com muitas dores. Porque a ganância. A ganância. Porque tem gente, por incrível que pareça, só quer vir a nós. Ela não gosta de abençoar ninguém, ela não gosta de ajudar ninguém, só quer ser abençoada. Né? Ela só quer ganhar. Ela só quer receber. Só quer ser beneficiada. Quando ela faz algo por você, ela faz já pensando na troca, no retorno. Ela faz, já amarra a cabeça dela, já está lá na frente. Não, tal dia eu vou precisar dele. Quando eu ligar, ele vai ter que me ajudar também. Né? Então, nós, irmãos, nós temos que entender, a prosperidade é de Deus, Deus é o dono do ouro e da prata, Ele é o Senhor das riquezas, Ele é o Deus que nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar, mas nunca se curve diante de Mamon. Nunca se curve. Porque as pessoas que se curvaram diante do Deus Mamon, que é o Deus das riquezas, o Deus da avareza, essas pessoas ficaram o quê? Elas estão tomadas por uma raiz, e essa raiz está brotando nelas toda espécie de mal. Tem uma raiz de todo tipo de coisa ruim brotando nelas. Elas estão tomadas pelo mal, e nessa cobiça, a ganância, o desejo de enriquecer, a pessoa faz de tudo, passa por cima de todo mundo. Ah, não, eu que tenho que ser. Essas pessoas, algumas delas, se desviaram da fé, e traspassaram-se a si mesmos com muitas dores. Esses jogos de cassino, o cara ganha 1 milhão, aí entra um demônio nele e quer ganhar 2. Aí joga tudo. Daqui a pouco volta para casa até sem o dinheiro do Uber. Porque o diabo engana as pessoas. Agora está tendo jogos aí, né? Do Betano, não sei do que, e o que tem de manipulação. Né? As pessoas vão jogando, vão ficando viciadas. Daqui a pouco ela é o dia todo. O dia todo, jogando. O dia todo. E ela tem um negócio que é da hora que ela acorda, ela já vai no celular, e ela já quer ver, e às vezes porque ganhou 1.000, porque ganhou 3.000, porque ganhou 4.000, ela não, agora eu tenho que ganhar 8, a minha meta é 8 agora. Aí ela ganha 8, o diabo vai levando, o diabo vai dando corda. Não, agora eu tenho que ganhar 16. E ela vai se afastando da fé. Passa uma semana, não sabe nem que cor é a Bíblia dela mais. Aí acaba o dia e diz, e hoje tinha culto, é? Hoje é domingo, hoje tem culto. Ela está tão envolvida naquilo, ela não lembra nem os dias do culto. Porque ela está se envolvendo nessas coisas, está se curvando. E nós temos que tomar cuidado. Nós somos de Deus, amém, pessoal? Temos que tomar cuidado, todos nós. Né? Tinha muito antigamente, tem uns anos atrás, que tinha um negócio de uma pirâmide. E o que teve de pastor que começou a trabalhar com pirâmide dentro da igreja. Ele se inscreveu, aí o que escreveu ele ganhou X. Ele disse, se você ganhar 1, você ganha X. Aí foi ganhando 1, daqui a pouco ele envolveu a igreja todinha. Fez uma pirâmide com a igreja. Né? Daqui a pouco ele era não sei o que do diamante, daqui a pouco ele era não sei o que do sei do que. E aí o cara vai crescendo, né?
E vai, olha, gente, olha, irmãos, vocês aqui, ó, vocês agora, cada um de vocês vai ter que conseguir um. E quanto dinheiro não ganhou? E cadê essas pessoas? Se desviaram da fé. Não, pastor, mas tem uma proposta ali, que eu vou ganhar 4 vezes mais. Mas, irmão, você orou? Eu orei, mas cadê a palavra? Não, eu não tenho nenhuma palavra. Mas, irmão, mesmo assim você vai? Eu vou, pastor, porque é a oportunidade da minha vida. E onde estão essas pessoas? Né? Aonde é que elas estão hoje? Muitas estão afastadas, sem nada. Perdeu tudo. Porque o diabo, ele só te usa enquanto ele precisa de você. Depois, ele dá um chute. A gente precisa, irmão, se apegar com Deus acima de tudo. Não terás outros deuses diante de ti. Diga glória a Deus. E esse Deus Mamon não é um Deus que está num quadro, não é um Deus que está em forma de uma imagem, não. Ele é um Deus que às vezes está dentro do coração da pessoa. Ele reina no coração da pessoa. Quantas pessoas, irmãos, que tiraram até do dízimo do Senhor para pagar a aposta. Tiraram da oferta que era da casa de Deus para jogar. Porque está tão envolvido nessas coisas. Tão envolvido, tão curvado diante desse Deus, que a pessoa não sobra nada na mão dela. Aí o que ela ganha, daqui a pouco fura um pneu, dá um problema. Quando ela vai ver o que ela ganhou R$300, ela teve que gastar 350. Teve que gastar 600. Porque um demônio engana a pessoa. E ele está dizendo, versículo 11, mas tu, ó homem de Deus, ei homem de Deus, ei mulher de Deus, ei homem de Deus, ei você que está aí, homem de Deus, mulher de Deus, foge destas coisas, foge. Quem está entendendo, diga amém. Foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Que o seu alvo maior seja a vida eterna. Seja a sua salvação. Diga glória a Deus. Que mais? Para a qual também foste chamado. Irmão, você foi chamado para ir para o céu. Você não foi chamado para perder sua salvação. Toma posse da vida eterna. Acima de tudo, queira o céu. Deseja o céu. Todo dia ore para você ir para o céu. Todo dia ore. Jesus, eu não quero que nada impeça eu de chegar lá no céu. Toma posse da vida eterna. Diga glória a Deus. Para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Nós já confessamos a Jesus diante de muitas testemunhas. E agora? Agora eu vou combater o bom combate. Vem a tentação, eu vou repreender, eu vou ser um combatente da fé, eu vou ser um guerreiro de Deus, diga amém. Porque eu já fiz confissão de Cristo diante de muitas testemunhas. Muita gente já sabe que você é de Deus. Muita gente já sabe que você tomou uma decisão. Mas sabe, pastor? Sabe. Você não tem ideia de quanta gente te conhece. Quanta gente sabe que você é de Cristo. Tem gente que não vai falar nada, mas as pessoas já sabem. Porque você já fez confissão diante de muitas testemunhas. Então ele está dizendo para nós, vamos voltar lá para Josué, para a gente finalizar. Josué 24, 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito. E servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal, aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais.
se os deuses a quem serviram vossos pais estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Aí vamos ler junto, bem bonito, vamos lá. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eles precisavam tomar uma decisão. Nós também temos que estar firme nessa decisão. Diga amém. Jesus, eu não quero na minha casa nenhum Deus estranho. Eu não quero na minha casa nada que venha impedir o Senhor de se sentir bem nela. Eu não quero. Não é verdade? Dizer que o pastor chega na sua casa. Né? Nem o pastor. Vamos dizer que o presidente chega na sua casa, um deputado chega na sua casa. Como é que você quer receber? Você quer receber bem. Não é verdade? Você vai preparar alguma coisa para ele comer, você vai dar uma organizada, você vai arrumar, porque você quer que a pessoa se sinta bem. Então a gente quer que Jesus fique à vontade na nossa casa. Não é verdade? Mas para isso, o que eles tinham que fazer? Deitai fora os deuses que vossos pais serviram. Vocês têm que tirar. Não pode ter na sua casa. Amém, pessoal? Quando você abre a sua geladeira, lá na sua geladeira, irmão, você não pode ter aquilo que Deus proíbe. Espera aí, que não faz mais parte da minha vida. É como usando o nome fictício, né? Da mulher que, a Joana, né? Vamos dizer assim, que era uma mulher que era prostituta. E aí os homens entravam em contato com ela. Ela se converteu. Aí ela não trocou de número e continuaram ligando para ela. Disse, eu quero falar com a Joana. Não, mas aqui não é mais a Joana. Não, mas não é a Joana, estou conhecendo a sua voz. Não, pois é, essa aqui é a nova Joana, aquela velha Joana já morreu. Não, mas é você mesmo, eu queria fazer um trabalho contigo e tal. Não, mas a velha Joana já morreu, você não está entendendo, essa aqui é a nova Joana. Agora eu sou de Jesus, agora eu me converti. Eu não faço mais aquele tipo de coisa. O que ela fez? Ela deitou fora aquele Deus. Tirou da vida dela. Diga glória a Deus. Às vezes a gente diz, não, mas na minha casa não tem. Quando o Jacó, ele foi embora, ele não queria mais servir o Labão, ele não queria mais ficar como servo do Labão, então ele foi embora, pegou as esposas e ele pegou todos os bens que ele tinha. Ele foi embora. E ele não sabia que Raquel furtou os ídolos do pai. Escondeu. Aí o Labão pegou, irmão, pegou os seus homens de guerra e foi atrás do Jacó. Já fazia 7 dias, se não me engano. Foi embora. Só que antes dele ir, Deus apareceu para ele em sonho. Olha, você vai atrás do meu servo Jacó, mas você não vai falar nem bem nem mal para ele. Aí, não, ele acordou e temeu, que ele não teve coragem, porque ele tinha poder para matar o Jacó, para destruir tudo dele. Aí ele disse, você não vai falar nem bem nem mal do meu servo. Aí ele pegou, foi. Quando ele chegou lá, encontrou, não sei quantos quilômetros, já fazia 7 dias, que depois de 7 dias ele encontra o Jacó. Aí ele disse, Jacó, por que você não se despediu? Por que você não deixou dar um beijo nas minhas filhas, nos meus netos? Se você queria ir embora para a sua terra, por que você não falou nada? Aí o Jacó disse, não, porque eu fiquei com medo de você não deixar eu trazer minha família e tal. E aí ele disse, poxa, já não custava você ter levado minhas filhas, você ainda furtou meus ídolos? O Jacó não sabia de nada. Aí ele disse assim, mas eu não furtei nada diante de Deus. Mas se pode procurar, se você achar algum Deus aqui, que pode punir a pessoa com quem você achar. E o Labão procurou, revirou na tenda da Leia, revirou na tenda da Raquel, e a Raquel escondeu debaixo da perna, em cima do camelo. E o Labão procurou, e quando ele foi procurar na Raquel, a Raquel disse, não posso me levantar porque eu estou nos dias de mulher. Mentiu para o pai. E ele não achou. Né? E aí você vê que a Raquel, ela era mulher de um homem de Deus, mas tinha um Deus que ela queria carregar com ela.
Ela estava carregando aquele Deus com ela. Para quê? Se o Deus que apareceu para Jacó no caminho, que livrou ele do Esaú, foi o anjo, não foi aquele ídolo. O anjo que representava Jesus. Aí você vê no livro de Gênesis 35, que quando Deus disse, vocês vão renovar o concerto comigo, mas vocês precisam tirar os deuses que estão dentro da tua casa. Era o Deus que ela tinha trazido lá da casa do pai. Tinha que tirar. Eles foram tirando tudo. Para vocês renovar o meu altar, vocês vão ter que deitar fora os deuses que estão. E o Jacó não questionou, não. O Jacó reuniu todo mundo, gente, tem Deus estranho aí, Deus já falou, tem que tirar. Aí foram trazendo tudo, aí foi quando ele pôde renovar o altar do Senhor. Porque ele não poderia servir a Deus e ter outro Deus dentro da casa dele. Ninguém pode servir a dois senhores. Não dá. A gente tem que decidir a nossa vida, pessoal. Diga glória a Deus. Amém, gente? Não dá. Então, Josué disse, olha, eu e a minha casa serviremos a Deus. Eu pergunto, você está decidido? Servir a Deus? Amém? Você e a sua casa? Glória a Deus. Vamos orar então. Vamos falar com Jesus. Jesus está aqui, irmãos, no nosso meio. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus, igreja. Meu irmão, feche os seus olhos agora. Eleva o seu pensamento ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Querido Deus,